Agora você está ao vivo! Sejam bem-vindos a mais um Papo Esquisito! E hoje vamos nos deliciar com a companhia do Dr. Gabriel França. Aqui, ó, palmas para ele. Que homem! Eu sou muito fã desse homem. Bom, sem mais delongas, doutor, o que nos traz aqui hoje? Ezio, em primeiro lugar, eu queria te agradecer aquele clichêzão pelo convite, mas relembrar que aqui foi o primeiro podcast que eu participei na minha vida. Depois abriram outras portas, mas foi super bacana porque a gente não se conhecia e aí você viu o conteúdo, se interessou, fez o convite. Então eu sou muito grato. Foi um dia inesquecível para mim e hoje viemos para falar sobre psiquiatria, sobre o comportamento humano, o que o senhor tiver à vontade. A gente está com o lançamento do curso, que está sendo um sucesso. Eu estou participando, tá? Tô dentro. Nosso Eu aluno número um. Sou aluno. Fã. Nosso curso vencendo a desatenção. Já estamos com quase 100 alunos aí cadastrados. Está sendo uma maravilha. Lindo isso, gente. E assim, consulta grátis. É isso, ele achou que veio para uma entrevista, mas na verdade eu consegui fazer o que ninguém faz. Trouxe o médico para dar consulta em loco, fora do consultório. Brincadeiras à parte, eu gostaria de pegar um gancho no lance do seu curso, que está sendo um sucesso. Era óbvio isso. Como ele disse aqui, eu não conhecia o Dr. Gabriel, mas vim acompanhando o trabalho dele, fiquei fã. Por quê? Porque ele é um rostinho bonito? Não, porque ele fala bem e traz, assim, desmistifica a psiquiatria traz de uma forma fácil, uma linguagem que a gente entende, e não aquela linguagem também chula da internet que apela para dancinha e tal, né? Então eu queria fazer um paralelo com o lançamento do seu curso, Vencendo a Desatenção, e um lance aí geral de trabalho na internet, né? Hoje a psiquiatria, assim como qualquer outra frente de trabalho, ela vai precisar da internet para crescer, e hoje você está seguindo não essa onda, mas essa, digamos que é o caminho, não é numa onda passageira, natural, é um caminho natural, é o que vem aí, internet, redes sociais. Por mais que o curso venha trazer aqui expõe formas para a gente vencer as redes sociais, né? Mas elas podem ser usadas como instrumentos muito eficazes. Então, eu gostaria que você falasse um pouco como foi essa decisão de fazer um curso, né? Porque de sair, extrapolar as paredes do consultório. Como foi essa transição? Como está sendo isso para você, Dr. Gabriel? Perfeito, Ezio. Cara, eu comecei a minha residência em psiquiatria em 2020, que foi um ano marcado, infelizmente, pelo início da pandemia. E junto com o início da pandemia, existiu um aumento muito grande na telemedicina. Então, eu sou cria da telemedicina. Meus primeiros atendimentos de consultório já foram na telemedicina. Então, eu comecei a me familiarizar no ano de 2021, especificamente, que eu fiz meu primeiro atendimento, eu estava no segundo ano da especialização, e aí eu comecei a atender telemedicina. Hoje, a gente sabe que não existe uma diferença na efetividade do tratamento na consulta online e na consulta presencial, com exceção de 2 transtornos, esquizofrenia e anorexia. Parece que esses 2 transtornos em específico a gente precisa tratar de forma presencial. A avaliação física ela é muito mais fidedigna. Ela te dá muito mais pistas daquilo que você está vendo presencialmente. O exame psíquico é muito importante em todos os casos, mas nesses casos especialmente. E logo eu vi que precisava de algum diferencial para poder atingir mais gente, porque eu trabalhei muito tempo no SUS, eu ainda trabalho no SUS, eu sou chefe de uma enfermaria às quartas-feiras, e não era algo que me agradava o atendimento ambulatorial do SUS, porque é muita ficha, cara. Eu vejo que você tem muito carinho por esse dia, né, na sua vida, quando eu acompanho nas redes sociais. A quarta? Eu gosto muito, gosto muito. É uma sensação, enfermaria psiquiátrica é uma coisa muito interessante. Mas o SUS, o ambulatório de psiquiatria no SUS, se você não está em um serviço escola, o que vai acontecer? Você vai atender um paciente a cada 10 minutos.
e fica impossível você fazer uma psiquiatria bonita, uma psiquiatria correta, certo? Além das medicações, que é algo que eu acredito. Vira um prescritor de atestados. Cara, você vira um traficante com CRM. Nossa. Essa que é a real. Mas, e isso me incomodava. Então, eu falei, como que eu vou fazer para poder atender com o tempo que eu preciso, da maneira que eu julgo mais correto, que eu acho que é o sonho de todo profissional. E aí eu comecei a gravar os meus vídeos. Peraí, né? Todo profissional ético, né? Como... Mas pelo menos deveria ser. Deveria. E aí eu comecei a gravar os meus vídeos, foi bacana. No começo o pessoal elogia muito, depois a gente até estava falando antes do podcast sobre hate, aí as pessoas começam a falar, já deu, né? Já como se fosse algo passageiro, mas não, continuei. Até que em 2023 eu estava com o consultório online, já era a minha principal fonte de renda, já conseguia me sustentar só com o consultório online. Nos últimos 2 meses que eu me mudei para a cidade de Itu por conta do meu namoro, só fiquei atendendo online também. E eu acho que é um caminho, como você falou, tanto as redes sociais, quanto a inteligência artificial, a internet, a psiquiatria, tudo vai convergir para um único caminho. Mas sempre a gente vai dar preferência para o presencial em alguns casos. Certo. Tem um ponto aí que eu vou provocar nele, que eu quero que ele se posicione. Ele é ligeiro, cara, mas hoje eu pego. Hoje eu pego ele ali na curva. Você acha que tá mais difícil sobreviver? Pode falar no seu ramo profissional, sem apelar, não digo apelar, sem usar essa ferramenta das redes sociais. Você acha que... Qual você acha que seria o seu fim se você não tomasse esse caminho? Tá. Você acha que seria a mesma coisa de você ter iniciado a psiquiatria há 20 anos atrás? Obviamente que não, né? Pergunta meio ridícula, mas só para te provocar esse... Perfeito. Você até tinha perguntado isso, eu acabei contornando e não respondi, mas eu acho que, no meu caso, o caminho seria muito mais lento. Eu não acho que seja algo totalmente necessário. Existem outras maneiras de você captar paciente, e a principal delas é, antes de tudo, fazer um trabalho bem feito. É ser ético, ser correto, e no momento da consulta você realmente se doar. Você está ali para a causa final do seu atendimento ser como que eu vou conseguir ajudar essa pessoa. Beleza. Então, eu tenho uma postura na rede social que eu acho ridículo você ficar fazendo dancinha e apontando para sintoma, como foi uma onda que aconteceu no início da pandemia. Isso você nunca vai me ver fazendo. Eu te garanto, estou deixando público aqui. Eu vou fazer um de advogado do diabo aqui, passar um pano para essas pessoas, porque eu acredito que existem pessoas que... Acho que a rede social é uma ferramenta que está à disposição de todos, mas nem todos têm aptidão e treinam para isso. Você, claramente, se você não estivesse fazendo isso, você estaria desperdiçando um talento, porque você sabe falar, você tem essa intimidade com a câmera. Mas tem muitos colegas que não têm esse traquejo, né? Então, acho que eles acabam apelando porque... imagina passando um caminhão de gente do lado deles fazendo alguma coisa, tá crescendo nas redes sociais, e o que eu vou fazer? Eu não sei fazer nada, vou dançar. Tipo, me imagino me colocando no lugar deles assim. Cara, você sabe que você falando agora, até eu fico um pouco mais flexível para adotar esse modelo de pensamento. Pode ser, de fato. Pode ser que você não dança porque não precisa. Necessário. Né? Não, mas falando sério, você colocou um ponto importante. Você vê tudo crescendo ao redor, como que eu vou fazer para fazer parte desse todo? Mas eu acho que o relacionamento com outros profissionais é fundamental, porque a indicação... O meio, né? Perfeito. Quando alguém te indica, você nem precisa vender. A pessoa vai chegar e vai falar, oi, eu quero fazer uma consulta com você. Então, para além da divulgação, esse contato com outros profissionais, isso é muito importante em qualquer área de saúde, seja fisioterapia, odontologia, medicina. E o bom trabalho do médico, ele precede, né? O médico que trabalha bem, eu acho que não fica sem paciente. A demanda é muito grande, né, doutor? A demanda é muito grande, a demanda está crescendo. E, cara, não tem nada mais gratificante que você ver o paciente retornando. Quando o paciente retorna na sua consulta, é que você deu alguma esperança para ele. Certo. E isso é um sinal muito importante para a gente, Ézio.
Pegando esse gancho da demanda, da crescente, eu acho que na primeira ocasião que a gente esteve aqui, quando ainda era Pó de Vinho, com minha amiga Maiara, você dividiu a mesa, então o espaço foi menor, mas eu lembro que você falou alguma coisa em relação a esse crescimento, como que você visualizava isso hoje, né? Mudança. Eu lembro que eu fiz uma pergunta e você me retrucou em relação a que as pessoas estão perdendo aquele preconceito em relação à psiquiatria. Perfeito. Isso há 2 anos atrás. Hoje continua assim e para complementar, já te dar um tema aí para você já introduzir e falar também das questões mais específicas da psiquiatria. O que tem tirado mais esse preconceito? Qual é não sei se fala doença ou transtorno que tem levado mais? É o famosinho TDAH ou é as outras coisas? Como que a gente começa por aí? Tá, vamos lá. Então, primeiro ponto, se está havendo um aumento... Essa quebra de paradigma, tá, né? Eu lembro que a pergunta foi o seguinte, que a gente passou de um preconceito total para alguma glamorização. Onde eu foquei que não existe benefício em você ter um transtorno psiquiátrico. Então, às vezes, algumas pessoas, elas pegam esse diagnóstico, muitas vezes fazem esse diagnóstico, e falam, eu sou o TDAH. Uhum. Por isso que eu tenho o costume agora usar a palavra transtorno, porque transtorno ninguém quer ter, né? Exatamente. Você fala, tem um transtorno de déficit de atenção. Ah, transtorno? Ah, não, eu falo, eu tenho TDAH. Ah, eu também. Também aqui da sua cara que você tem, pô. E isso que você está falando, cara, alguns pacientes, eles chegam, eles se identificam com os sintomas, eles vão buscar ajuda e, às vezes, por essa onda de todo mundo falar que tem, às vezes eles ficam até um pouco envergonhados. Então, a gente está percebendo, Ezio, que está acontecendo... Está atrapalhando quem tem de verdade, né? Atrapalha quem tem, mas está acontecendo uma mudança até na semântica, nas palavras do vocabulário. Então, a pessoa... A gente ficar triste acontece normalmente, é esperado. Você está vivo, você vai experimentar o sofrimento de alguma forma. Só que as pessoas, ao invés de falar, eu estou triste, falam, eu estou com depressão, estou desatento, cara, meu TDAH está muito alto. Então, isso prejudica muito. Tá? Isso explica muita coisa. A gente passa de um preconceito para uma mudança de semântica, para uma glamorização. Só que esse preconceito ele diminui, as pessoas buscam mais. Eu acredito que pela disseminação de informação de qualidade, e a internet ajuda muito isso. Quem sabe buscar, encontra, né? Buscar, encontra, perfeito. Quem sabe buscar, encontra. Tem muita informação boa. Só que algo que a gente ainda tem que combater muito, e muitos médicos pioram isso, é o preconceito com o tratamento farmacológico dentro da psiquiatria. Então, eu vejo semanalmente rios de colegas falando mal sobre antidepressivo, que antidepressivo vicia, que porque é uma mentira. Porque, de repente, é a hype que ele quer entrar e pegar, surfar na onda, né? Isso é muito ruim. Gente, não façam isso. Sejam fiéis aos seus princípios. Cara, eu vou te falar que eu acredito que tem também o hype, óbvio, você polarizar, você vai ter mais retorno de uma população específica, mas eu acredito que existam 3 principais pontos assim, pelos quais os remédios psiquiátricos são estigmatizados. O primeiro seria, porque, como a gente estava falando até antes do podcast, a gente, como ser humano, tende a focar muito em aspectos negativos. Então, existe alguns efeitos colaterais que, de fato, são indesejáveis. Disfunção sexual. Aí você vai ouvir falar, pô, fulano começou a tomar antidepressivo, broxou. Pô, eu não vou tomar antidepressivo, broxa. O cara nem transa. Então, mas beleza. Isso fixa na sua memória. Ou mulher, por exemplo, porque minha amiga tomou e engordou muito, eu não vou tomar porque antidepressivo engorda. Come uma coxinha por dia. Exatamente. Então, primeiro ponto é que, de fato, existe alguns efeitos colaterais que existem na minoria das pessoas que tomam e que são ruins.
são indesejáveis e que a gente fixa isso na nossa memória. A gente sempre vai tender a fixar mais coisas com aspectos negativos da memória, como um mecanismo de sobrevivência. Eu estudei na quinta série numa época que era agressão verbal, falar que você tomava tarja preta, né? Que eles usavam muito, tem um remédio famosinho aí, que eu esqueci, mas eu vou lembrar aí no meio do caminho, que o pessoal, né, queria agredir e falava, vai tomar seu tal lá, não era Venvance. Venvance é bonitinho, todo mundo quer tomar. Provavelmente era um calmante. Acho que era alguma coisa assim, que era nome pra comercial doido, aqui, pra louco. Então, remédio pra louco, tarja preta, era sinônimo de remédio pra quem, assim, tá aquela pessoa que você vê na rodoviária andando. Sim, né? que muitas vezes são pacientes com transtornos psiquiátricos que não têm assistência. Mas o segundo ponto, Wesley, só para concluir a parte do estigma, é que, de fato, alguns medicamentos eles podem causar dependência e são a minoria. Quais são? Os psicoestimulantes com uso indiscriminado, então lisdexanfetamina, metilfenidato. O uso indiscriminado seria para quem não tem o transtorno ou para também quem tem transtorno e usa de forma... Desculpa abrir um leque aí, mas... O uso indiscriminado seria aquele uso sem acompanhamento / sem controle. Eu acho muito importante falar isso, porque eu escuto muito esse termo, mas a explicação técnica disso. É um uso que foge da prescrição. Tá. Se não tem nada prescrito, objetiva. Tá fugindo. Então, os benzodiazepínicos e os psicoestimulantes, de fato, eles podem causar dependência. Então, sim, tem alguns medicamentos que podem causar dependência, só que não é a maioria dos que a gente usa. E, por fim, o terceiro ponto que leva a esse estigma é que, assim como em outras áreas da medicina, a cardiologia, a endocrinologia, a psiquiatria ela tem transtornos, doenças que são crônicas, que vão ser para o resto da vida. E isso, como outras áreas da medicina, leva a um uso crônico de medicamento. Sim. Então, dá a ideia para a pessoa de o fulano começou a tomar o antidepressivo e nunca mais parou. Ou o fulano começou a tomar estabilizador de humor e nunca mais parou. Então, eu não vou começar a tomar porque eu nunca mais vou parar. E não. Cara, essa semana mesmo, eu dei alta para uma paciente que estava tratando um quadro de depressão, tratou por 2 anos. Eu acho que depressão você tem que tratar bem para tratar uma vez só. E é uma coisa fantástica, maravilhosa. Você conseguir dar alta para um paciente, tirar os medicamentos, instalar mudanças no estilo de vida, na prática espiritual, tudo isso contribui para que a pessoa possa ficar sem o medicamento. Deu a deixa. Vamos falar sobre depressão aqui. Eu acho que você destravou minha mente aqui, desbloqueou quando você disse esse lance aí de como a gente usa semântica no dia a dia. E a gente vê, por um lado, muita gente usando depressão, o termo depressão, em lugares errados, colocando, né, num contexto errado. Mas isso não significa que ela não esteja crescendo de fato. Muita gente tem depressão e, assim, eu, inclusive, no momento, estou convivendo com pessoas que eu estou sentindo claramente que tem, mas... Ao olhar geral, você não consegue enxergar nada. Só quando você vai lá mais íntimo, chega muito perto, ou quando aquela pessoa, sem querer, dá uma abertura e você chega, que você percebe. Quando percebe, aí você vê que... Mas essa pessoa ela foge desse lance de usar o termo depressão. E a gente vê que o tal... Eu vou usar aqui uma expressão, doutor, daí isso aqui é coisa de leigo, mas o tal do buraco. Quando você entra, eu trato como buraco. Eu já entrei em buracos na minha vida. Eu não sei se era um quadro depressivo, se foi uma depressão aguda, se era uma questão de ansiedade, uma comorbidade do TDAH. Mas, assim, sair do buraco, eu já saí sozinho. E, assim, hoje eu vejo que foi muito penoso, me moldou, mas não é a melhor forma. O que eu estou chamando de buraco, como ter um tratamento eficaz para sair disso, doutor? Quando você está naquele lugar que todos os seus pensamentos sempre vão ser ruminativos, você sempre vai pensar da pior forma, parece que o mundo está contra você, você acha que todos querem te derrubar, você não confia mais em ninguém,
você se perde do mundo. E eu só estou citando algumas coisas que eu já senti, né? E assim, fora disso, quando a gente sai do buraco e olha para dentro dele, você fica até ridículo. Mas não é como às vezes é quando você vê uma pessoa passando por isso, né? Mas quando é você que está ali dentro daquilo ali que você viu, que você está visualizando o seu buraco antigo, aí já não é mais ridículo, você sabe dar importância para aquilo. Então, queria que você discorresse um pouco, falasse sobre os tratamentos e também como a gente, como sociedade, pode ajudar mais, né, no dia a dia, mesmo sem saber que uma pessoa está depressiva, mas tendo condutas mais gentis ou não, como a gente deve conduzir a nossa vida para impactar melhor as pessoas do lado. Eu acho que isso, para mim, é algo que tem me preocupado e vindo muito à minha mente. Tá. Vamos começar. Como contribuir para um mundo menos depressivo? Tá. De fato, assim, hoje a gente tem dados que mostram que na cidade de São Paulo, a prevalência de depressão pode chegar a 18,4%. Ou seja, 18,4% da população vai ter pelo menos um episódio depressivo na vida. Quase 1 em 5 pessoas. Então, é um número muito expressivo, Ézio. Visto isso, a gente entende que a depressão ela é uma doença que causa um alto impacto econômico e funcional global. Eu me lembro, no começo da residência, na primeira semana de residência, o tanto de atestado, afastamento que eu fiz por conta de depressão. Seriam quase 3 milhões de pessoas aqui nesse mundinho que a gente está vivendo, que você está passando só para trazer esse dado. Perfeito. Então você está esbarrando em 3 milhões de pessoas diariamente aí que precisam de uma empatia. E... Cara, eu fiquei impressionado com o tanto de atestado que eu fazia afastando gente por depressão, logo na primeira semana de residência. Mas eram pessoas que chegavam assim, querendo esse atestado, ou era pessoa que estava fugindo de tratar? Eram pessoas que realmente estavam incapacitadas de trabalhar por conta da doença. A doença, o transtorno, leva a uma incapacitação. Você não consegue fazer nada. Desde 2022, Ézio, a depressão ela é a doença que mais incapacita no mundo, ultrapassando dor crônica. Até então, o que era? Dor na região cervical e dor lombar. E, inclusive, ela causa dores crônicas. É uma via de mão dupla. Só que essa previsão da depressão ser a doença mais incapacitante do mundo era só para 2030. Caramba, adiantamos Adiantou bastante, né? Adiantou bastante. Facilitou. Adiantou bastante. Então, hoje estima-se que o impacto global na economia por conta da depressão seja cerca de $1 trilhão. Nos Estados Unidos, 380 bilhões. Então, é uma doença que a gente tem que abordar extensivamente. Você estava falando sobre esses momentos de buraco, que eu acho importante a gente diferenciar da tristeza também. Sim. Como eu falei, a gente está vivo, a gente vai experimentar... Tristeza a gente sente dia a dia, né? Algum tipo de sofrimento, tá? O problema é quando isso acontece de forma persistente. Quando isso acontece de forma persistente e impacta o teu trabalho, impacta os teus relacionamentos, a tua visão sobre você. E, além da tristeza, a gente tem outros sintomas. Depressão é uma síndrome. Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Então, além da tristeza, de forma persistente... Não é um transtorno nesse caso. É um transtorno. A diferença entre... Só abrir um parênteses aqui. A gente fala transtorno porque uma doença, a gente sabe qual que é a etiologia, a causa, a gente sabe o que está acontecendo exatamente ali. A gente tem uma previsão de quanto tempo vai durar, qual que é o desfecho. No transtorno, isso não é muito bem definido. Por exemplo, se eu pego um paciente com pneumonia, eu sei provavelmente qual que é o agente etiológico, eu posso descobrir. Eu sei o curso esperado da doença. Eu sei exatamente qual que vai ser. Exatamente não, mas eu faço uma estimativa de qual que vai ser a sintomatologia, um tempo para a pessoa recuperar. Nos transtornos, isso é muito variado. Então, voltando, para além da tristeza, existem alguns outros sintomas que eu acho importante destacar, e um deles é a anedonia. Anedonia vem de hedonismo, o prazer, o prefixo a, negação. Então, a pessoa ela começa a ter muita dificuldade em sentir prazer ou se interessar em coisas que antes eram interessantes para ela. Entendi. Então, aquela pessoa que começa a ficar mais retraída da vida.
Anedonia. 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 Como se fosse o prefixo é tipo a sexualidade. Te tira o Isso. O hedonista, ele quer muito o prazer. O anedonia é aquele que tem a dificuldade em sentir o prazer. Tá? E aí vem junto com alterações de sono, vem junto com alterações de apetite, vem junto com alterações da parte sexual, da parte do conteúdo dos pensamentos, vem junto com a questão de você ficar mais desesperançoso, às vezes até achar que não vai conseguir sair dessa situação sem ajuda. E aí, como sair? Vamos abrir um parênteses aqui para falar da parte medicamentosa e da parte comportamental, pode ser? Eu acho super válido. Então, eu acho que... Inclusive, se você quiser também falar sobre as questões fisiológicas, né? Porque eu acho que tem também, né, da liberação de, às vezes, hormônio, não porque o exercício físico a gente sabe que libera dopamina libera. E, né, procrastinar libera adrenalina. Tá. Vamos então, primeiro a gente fala sobre o tratamento, depois a parte comportamental, depois a gente pode pincelar um pouco essa questão da fisiologia, como que funciona a depressão. Então, hoje, Ézio, uma questão importante da gente ressaltar é que a terapêutica da depressão, os medicamentos via oral, eles têm algumas limitações. Estima-se que depois de 4 tentativas, então um paciente chega para tratar, não melhora com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, com o quarto, antidepressivo. Tem um termo que você usa normalmente que depressão não resistente ao tratamento. A gente pode, antigamente se falava depressão refratária, hoje existe uma tendência de se falar depressão de difícil tratamento, até para reduzir um pouco o efeito nocebo. O que seria isso? A pessoa ela recebe esse rótulo, depressão refratária, depressão resistente, ela tende a acreditar que a depressão dela não vai melhorar. Ela pega aquele rótulo para si, né? Isso, exato. E estima-se que as pessoas que não vão responder aos tratamentos com remédios seja cerca de 30%. Para esses casos, que é inclusive o tema que eu estudei na minha especialização, a depressão resistente ao tratamento, a gente pode lançar mão de algumas técnicas que fogem dos medicamentos convencionais. Que seria o uso da ketamina, que a gente chegou até a comentar um pouco em 2023, o uso da ketamina para depressão resistente ao tratamento, a eletroconvulsoterapia também, e a estimulação magnética transcraniana. Eu quero que você fale depois um pouco da eletroconvulsoterapia, porque sempre que ele usa esse termo no Instagram, eu juro, vem na minha cabeça umas pessoas numa cadeira tomando choque, tipo tratamento daqueles filmes de terror, sabe? Cara, você não tem culpa nenhuma em pensar isso. A gente sabe hoje, tem um trabalho de 2016 mostrando que 94% das cenas de eletroconvulsoterapia em filmes da década de 60 até 2016 são cenas de tortura. E não como tratamento. E aqueles 6% que são tratamento não mostram como é de fato. Mostram fazendo sem anestesia, por exemplo, que hoje é um crime. Só que a gente tem que separar que não é exatamente a eletricidade que vai causar a melhora, e sim a convulsão. Mas como que é aplicado isso daí? Hoje o procedimento de eletroconvulsoterapia é aplicado num ambiente monitorizado. A gente tem a presença de anestesista. A pessoa está com suporte de oxigênio. Por isso, quando uma pessoa tem uma convulsão sem o suporte de oxigênio, ela pode ter lesões cerebrais. Isso no longo prazo e apresentando um declínio cognitivo. Sim. Mas no ambiente monitorizado, a pessoa ela recebe anestesia geral, ela recebe o suporte de oxigênio e tem alguma alteração ali na frequência cardíaca, na pressão, de forma momentânea. O procedimento, Ézio, ele é relativamente simples. A descarga elétrica, ela vai durar em média 6 segundos, pensando na maioria dos casos, mas 2 a 8 segundos. E aí a gente espera convulsão, algo em torno de 20 a 60 segundos, não pode se estender muito. Tá? Não é um choque que a pessoa vai ficar, Não. O choque depende dos parâmetros que você ajusta na máquina. Tá? Via de regra, a gente usa 6 segundos. Mas as máquinas são ainda aquelas parece de filme antigo que não, as máquinas elas são mais modernas, só que eletroconvulsoterapia é um tema muito delicado justamente por conta desse estigma. Quando lançou a eletroconvulsoterapia na década de 30, 37, lá na Itália, foi um sucesso.
Tanto que chegou nos Estados Unidos, eles começavam a fazer vídeos de pacientes antes da eletroconvulsoterapia e depois, aquela melhora absurda. Só que na década de 60, devido a algumas correntes ideológicas e, de fato, um mau uso, tá? Essas duas coisas, correntes ideológicas... O homem é o lobo do próprio homem. E, de fato, um mau uso. Os aspectos atrelados à eletroconvulsoterapia foram sendo muito negativos. Então, existe um forte estigma. Eu já perdi paciente por indicar eletroconvulsoterapia. Araçatuba é uma cidade onde a gente se conhece, né? E O doutor Gabriel tá querendo dar choque e fritar as pessoas. foi o comentário que chegou. Aquele menino foi para São Paulo e voltou louco. Foi o comentário que chegou para outro colega. Pô, seu amigo que me indicou eletrochoque. E eu nem uso esse termo, eletroconvulsoterapia. Só que a pessoa não tem culpa, tá? Mas é um risco que a gente corre de indicar. Mas a população desconhece o real potencial terapêutico. Eletroconvulsoterapia, em casos graves de depressão psicótica, a eficácia pode beirar ali os 80%, 90%. É uma eficácia muito alta. E eu acredito agora, depois do que você tem colocado, deve ser muito menos invasivo que o remédio, a medicação. Eu digo o que vai mexer no seu corpo. Ah, sim. Sim. A gente Porque vai parou ter... de dar choque, acabou o choque. Exatamente. Tem desmame de... Exato. É um ponto interessante que você colocou, porque de forma crônica não vai ter nenhum efeito permanente, a gente acredita. Existem alguns relatos de alguma perda de memória de forma irreversível, mas é questionável. Tá? Isso é questionável. O que acontece durante a eletroconvulsoterapia é um prejuízo na memória. Então, na memória operacional, aquilo de você guardar uma informação por curto período de tempo, que você vai usar já, depois vai esquecer. Na memória autobiográfica, eventos sobre a sua vida. Você querer lembrar alguma coisa e você conseguir evocar essa memória. Então, o desejo de lembrar alguma coisa tem uma latência muito grande até você evocar essa memória. E isso é muito desconfortável para a pessoa. E então, essa falha na memória que é transitória, ela é um dos maiores fatores que leva a pessoa a desistir do tratamento com ECT. Mas, via de regra, quando a gente aplica scores de escalas para avaliar a memória, quando a pessoa vai começar a eletroconvulsoterapia e de 6 meses depois, a memória está melhor. Porque a própria depressão grave prejudica muito a memória. Lembra que eu falei que é uma síndrome. Pega aspectos cognitivos também. É a tal da resistência, você está falando e a minha cabeça só fica aqui em looping. Não sei se você já ouviu falar da teoria da resistência. A professora Lúcia Helena Galvão, eu sou fã dela, fantástica. E ela traz ela reeditou essa teoria, que é de um cara alemão, não sei quem lá, que discorre sobre isso, e ela tem ela fala muito da questão que a resistência é inerente ao processo de crescimento. Então, qualquer crescimento você precisa vencer a resistência. E igual a pessoa que fala, não vou tomar esse remédio porque engorda, porque eu vou perder apetite sexual. Às vezes a pessoa nem está transando, a pessoa que engorda, mas ela nem está fazendo dieta. Só que existe o quê? A resistência. E por que, doutor, que eu gostaria de, nas suas palavras, já ouvi muitas teorias sobre isso, a resistência, por mais que traga o efeito mais adverso ainda que o tratamento, você falou, vai perder a memória, mas ele já está perdendo, né? Por que ela se torna tão assim, como que eu posso dizer, sedutora para as pessoas, principalmente nesse estado? Porque a gente se aproxima tanto da resistência, mesmo estando claro que vencendo ela, o crescimento vem, a vitória vem. Perfeito. Você está falando especificamente sobre transtornos mentais? Dentro do contexto dos transtornos mentais. Perfeito. Primeiro ponto que é importante a gente ressaltar... Mais na depressão ainda, porque eu acho que é onde a gente fica... Porque o problema, às vezes, maior das pessoas com depressão, e a gente é até difícil para ajudar, porque ela traz um problema, se você dá a solução... ela se irrita mais, porque ela precisa daquele problema. Então, na depressão, existe um processo chamado ruminação. O que é a ruminação? Ruminação são pensamentos que vêm na cabeça da pessoa, contra a vontade dela, de forma repetitiva, que vai fazer ela ficar remoendo alguma situação,
geralmente uma situação negativa para ela e que ela acha que é a causa dos problemas dela. Isso falando de depressões mais neuróticas, reativas em jovens, tá? E a ruminação, ela é muito sedutora, no sentido de que parece que a pessoa, uma hora, ela vai conseguir chegar na resposta do porquê ela está com todos esses problemas. E quando ela chegar nessa resposta ruminando, é como se fosse apertar um interruptor. Pronto, melhorei. E por isso ela cava mais e o buraco afunda mais. Perfeito. É como se fosse um mecanismo da depressão ir permanecendo. Quanto mais uma pessoa rumina, mais a depressão vai piorar. Só que a ruminação, ela é muito sedutora. Então, um dos pontos que a gente até trabalha na parte comportamental é parar de ruminar. A pessoa identificar que a ruminação não vai trazer nenhum benefício para ela, a não ser a conclusão de que ela é culpada, o mundo está errado e que a vida não tem valor. A ruminação vai chegar a essa conclusão. Só que vai voltar a ruminar porque é sedutora. Tem uma esperança de achar um porquê. E em termos de comportamentos, qual que é a melhor estratégia hoje para combater? De forma prática, pensando em ruminação. Quando a gente está mal, quando a gente está ruminando, não é hora de tentar entender o porquê das coisas. É só hora de parar. Como que faz isso? Você precisa ativamente, Ézio, colocar a tua atenção em outra coisa. O ato de você sustentar o teu foco em outra coisa ativa a parte lateral do córtex, que é um pouco mais racional, e essa parte ativada, ela consegue inibir esse ciclo de ruminações. Então, é como se fosse uma musculação mental. Então, o cérebro vai tentar jogar para o lado da musculação, você vai perceber, opa, eu estou ruminando, eu preciso fazer alguma coisa. Só que alguma coisa que prenda atenção. E pode ser as coisas mais simples. Estou pensando como uma musculação. Adorei essa analogia. Qual que seria o exercício mais eficaz? Isso no seu ponto de vista, baseado nos seus pacientes, assim. Tá. Porque tem pessoas que para dieta, musculação é melhor um tipo de crossfit, outra é tal. Tá. Qual que seria um hobby, um esporte? Então, a gente tem que... Esporte é sempre muito bem-vindo. Só que uma pessoa que ela não está conseguindo trabalhar, dificilmente ela vai conseguir fazer um esporte. Então, a gente tem que, primeiro, elencar o que a pessoa consegue fazer. Isso está dentro de uma teoria chamada ativação comportamental. Então, qual que é o mínimo que você está conseguindo fazer? Perdão, o máximo que você está conseguindo fazer. Qual que é o máximo que você está conseguindo fazer? É arrumar o seu quarto, é lavar a louça, é responder um e-mail no dia. Beleza, a gente vai fazer isso. Só que você percebeu que você está ruminando, você vai precisar fazer alguma coisa ativamente. As pessoas sempre falam, doutor, eu não tenho vontade de ir, mas quando eu vou, eu consigo me desligar um pouco dos pensamentos. E é justamente isso, de você conseguir colocar o teu foco em outra coisa que não seja ruminação. Só que não existe um exercício específico. Falar assim, não, arrumar a casa é melhor. Não, caminhada é melhor. Porque é muito individual. E dentro dessa questão de ativar o comportamento, a pessoa ela teria também, Ézio, que estipular, pegar um papel, uma caneta mesmo, anotar atividades que tragam sensação de realização para ela e atividades que tragam sensação de emoção positiva. Alegria, prazer, otimismo, esperança, fé, gratidão. E ela fazer uma lista. E ela, dentro desse máximo que ela consegue fazer, ela ir se forçando a ter os momentos de realização, a ter os momentos de emoção positiva. Isso parando de ruminar junto com o uso de medicamentos, que no final das contas deixa o cérebro um pouquinho mais racional e menos emotivo, o processo ele tende a acontecer uma melhora. Então seria uma junção da parte comportamental, dentro disso que eu falei, com o uso dos medicamentos também. E quando a pessoa estiver um pouco melhor, o processo de terapia. Tá? Não precisa estar um pouco melhor. É que tem alguns casos que a psicoterapia não vai funcionar. Porque está muito mal. A pessoa tem a sensação que é muito lento também, né? Porque tem uma consulta, daí vou ficar ruminando uma semana e às vezes gera mais ansiedade na pessoa para outra consulta. Então, às vezes, a terapia é bom, mas não é para... Não é assim, vai para terapia, não é assim, né? Não se resolve tudo assim, né? Mas agora...
Os medicamentos também demoram. Não, os medicamentos também demoram. O único medicamento que tem ação rápida para depressão é a ketamina. As pessoas não têm paciência, né? Também não é que as pessoas... É difícil ter paciência quando você já se sente que nada dá certo, daí você tem que esperar alguma coisa ali, né? Ter fé nessas horas é muito difícil. Você falou aí de fé e gratidão. Acho que são sentimentos que tira qualquer pessoa do buraco. Só que é muito subjetivo para passar isso. É muito difícil você entender como exercitar isso, porque é de cada um, né? Cada um tem um jeito de exercer fé e acreditar. E fé não é só acreditar em milagres impossíveis, é acreditar que você vai levantar da sua cama, sabe? Mesmo sabendo que você não conseguiu num dia, né? Acreditar que não, eu vou... Então, a fé é algo que não é tão simples de conquistar, né? Uhum. E tem esse parênteses também da gente poder falar da prática espiritual, nesse processo de recuperação da depressão. É um aliado, doutor? É um aliado. O que eu vejo hoje, muito profissional dizendo, as pessoas também discutindo, é colocar como uma dicotomia. Ou pode-se falar de religiosidade, espiritualidade na psiquiatria, ou não pode. No templo as pessoas falam, porque... Eu escuto isso, eu não gosto muito, porque eu tomava tarja preta, não sei o quê. Como se, assim, o que foi libertado foi o remédio, mas o que foi libertado, se Deus fez alguma coisa, foi a cura da sua depressão. Ele não te libertou do remédio. Então, acho que também essa semântica atrapalha um pouco e gera mais... fomenta essa dicotomia, né, que o doutor está falando. Perfeito. E a gente sabe hoje que vai ser um aliado. A gente tem que ter a dimensão do ser humano enquanto um ser biopsico, sócio e espiritual. Então, aspectos biológicos, aspectos sociais do ambiente dele, aspectos psicológicos, a crença e a prática espiritual. Aí tem algumas pessoas que vão te falar assim, tá, mas o que é? O espírito não é a mesma coisa que a mente, o espírito não existe. E existem duas teorias principais, do que fala o que é a mente, essa parte mais transcendente. Uma teoria mais neurobiológica seria de que a mente é resultado da atividade cerebral. Então imagina... Mentalizações gera atividade cerebral. Não, a atividade cerebral gera a mente. Imagina uma laranja... laranja... mentalizações, eu ficar mentalizando, gera atividade? Não, o seu cérebro está funcionando e você está mentalizando. Ao contrário. Carroça na frente dos bois. Então, imagina uma laranja cortada na metade, como se fosse a casca ali, o córtex cerebral, e aí você vai lá, espreme a laranja, sai o suco. O suco seria a mente, o produto da atividade cerebral. Seria fácil se fosse o contrário, né? Porque daí a gente teria mais controle. Seria, só que a gente não controla 100% daquilo que a gente pensa. E a outra teoria que eu particularmente acredito é que o cérebro ele seria um instrumento para a mente se manifestar. Ok. Como seria isso? Pensa o seguinte, tem tá passando a novela, a novela ela está gravada, a novela existe, só que ela precisa da televisão para se manifestar. Se a sua televisão está rachada ali no meio, você vai ver a imagem de uma cor. Se a tua televisão, se você está sem energia elétrica, você não vai conseguir ver a novela, só que a novela existe. Então, a outra teoria seria de que o cérebro seria um instrumento para a mente se manifestar. E existe alguns relatos de experiência de quase morte, onde a pessoa não tem atividade cerebral, que ela tem atividade mental. A gente tem alguns relatos de experiência de quase morte. Então, como que a pessoa... Porque a TV quebrou, mas a novela está ali. Isso seria a teoria. Legal. Tá? Tem um cardiologista holandês, o Pim van Lommel, que ele fala sobre um caso de um paciente que ele teve uma parada cardiorrespiratória, ele ficou desacordado ao redor de 20 minutos, e foi feito reanimação nele. Então, ele ficou parado, sem atividade cardíaca também, sem atividade mental. E ele depois ele recuperou, ele se recuperou e ele voltou sem sequelas. E ele, durante o processo de reanimação, ele tinha dentadura e foi tirado a dentadura dele para que ele pudesse ser entubado. E aí ele volta à consciência dele e chega um enfermeiro um dia para atender ele e ele fala, onde que está a minha dentadura? Você sabe onde está a minha dentadura, que você que tirou ela de mim. E o enfermeiro, tô até arrepiado contando isso. E aí o enfermeiro ele não entende como que isso seria possível.
E depois, esse cara, ele deu uma entrevista, ele teve a sensação de poder assistir tudo como se fosse um pontinho no teto, vendo a situação. Ele ficou Saiu um pouco... do corpo. É isso, transcendeu. basicamente transcendeu. E existem muitos relatos dessas experiências. Então, ele viu o pessoal reanimando ele e tem a sensação de que você está tendo uma vivência que transcende o tempo e a matéria, num espaço de pouca luz, migrando para muita luz, e uma sensação muito forte de paz. E quando as pessoas que têm experiências de quase morte, elas são reentrevistadas depois de 20, 30 anos, não muda nada no relato. Se eu te perguntar uma coisa hoje, me conta uma experiência sua com 15 anos. Aí, daqui a 30 anos, eu te perguntar, muito provavelmente você não vai ter. História. Você vai mudar um pouco a história. Essas experiências de quase morte, elas são muito fixas. Então, é algo que é entendido como muito real para essas pessoas. Mas a gente deu uma volta aqui para falar de espiritualidade, religiosidade. 90% da população tem alguma prática espiritual. Tá? Religiosidade seria um conjunto de normas, crenças e práticas de uma mesma população que leva ela a ter fé. Certo. Enquanto a espiritualidade é algo mais individual. Só que ambos têm a crença em algo transcendente, que seria a verdade absoluta, seria a força motora disso aqui, seria o bem. Né? E a gente sabe que a prática espiritual é um fator que vai inibir a recorrência de alguns episódios de depressão, por exemplo. Certo. Então, é um assunto que a gente deveria abordar mais. Na faculdade de medicina, o máximo que você aprende sobre religião é que você não pode dar sangue para testemunha de Jeová. Então, é um assunto pouco falado. Eu acho que não deve existir essa dicotomia. Sim. Não, eu concordo totalmente, mas a Pela gente... água, viu? Imagina, o cara tá falando, tem que hidratar. Mas a gente é viciado, né? A gente tem muitos vícios e, assim, eu também tem... não é só em drogas, álcool, cigarro. Eu acho que tem o vício de separar as coisas, né? De dividir e gerar briga, gerar contenda. Eu não sei categorizar. Né? Tem pessoas que saem de casa procurando aonde ela vai debater algo e discutir ou confrontar a ideia que ela está carregando, né? Então, a gente carrega muitos vícios. Eu queria aproveitar o gancho para falar sobre dependência química. Você fala muito sobre dependência química. E eu acho que é um tabu, nada a ver que a gente tem no mundo, porque o que tem de usuário e dependente químico no Brasil e no planeta é brincadeira. Provavelmente você sentou hoje do lado de alguém que é dependente químico e não sabe, mas as pessoas não falam sobre isso, né? E tanto que o negócio mais lucrativo do Brasil é o tráfico de drogas. Você quer prosperar, vai lá. Então, eu acho que... Então, eu queria saber como que é a procura para esse tratamento. Se existe ainda uma vergonha muito grande, porque tem a questão da sociedade, né? Das pessoas não querem se apresentar para a sociedade. Hoje, eu acho que com ansiedade e depressão, eles até usam esses termos, como você está falando, colocam, empregam em contextos errados, mas as pessoas não falam assim, também fala muito, estou viciado em coisas banais, mas não querem, quando se colocaram como viciado mesmo, daí isso, eles não querem ser comparado, não. Sim. Então, traga aí um pouquinho da sua experiência para nos elucidar sobre esse assunto, doutor. Vamos lá. Dependência química é um assunto que eu gosto muito de falar. Eu inclusive, quis fazer psiquiatria por conta de dependência química. Depois mudou um pouco os horizontes, eu acabei me interessando mais por depressão, por déficit de atenção, mas é uma área que eu gosto muito de estudar. Fui diretor do CAPS, Álcool e Drogas, lá de Araçatuba, por um tempo. E é uma doença totalmente underrated, assim, não dá a devida importância que ela deveria ter, porque não é levada, às vezes, como doença. Levada como uma sem vergonhice. Uma safadeza. Então o cara bebe porque ele é um vagabundo. Mas pensa o seguinte... Ele escolheu virar cracudo, desculpa o termo, e ir pra rua e perder a família, não tem nada. Cara, por que a gente tem que entender como doença? Imagina que pessoa safada, ela quis perder tudo. Mas é exatamente se ela quis isso. Se fuder. É exatamente isso. Você acha que uma pessoa com capacidade de escolha... Por que é uma doença? Você acha que uma pessoa com capacidade de escolha, ela acorda
e fala assim, pô, hoje eu vou beber até eu ficar tão bêbado a ponto de bater o carro, espancar minha mulher, gastar todo o meu dinheiro. Qual que é o racional disso? Qual que é o racional disso? Dependência química tem que ser levada como uma doença. O abuso de álcool também entra na dependência química. Claro, claro. E assim, álcool é a droga mais alcoólicos do meu Brasil. Exatamente. Se a gente vai para uma enfermaria clínica hoje de pessoas internadas, pode chegar a 40% da população tem um uso problemático de álcool. E o álcool, ganchando um pouco com a depressão, álcool é uma droga que é depressora do sistema nervoso central. Não existe nível seguro de álcool para você consumir se você tem depressão, se você não tem nenhum transtorno mental. Álcool pode deprimir. Eu me lembro quando eu fazia pronto-socorro de segunda-feira à noite. Ele pode ou vai deprimir em algum momento? Então, isso é individual. Tá. Isso é individual. Na maioria das pessoas, porque isso tende a acontecer. Existe aquele lance da euforia. A euforia é passageira. A euforia é passageira. Mas a tristeza induzida pelo uso de álcool no pós-álcool, ela pode ser passageira também. Tá? Só que é muito difícil uma pessoa que faz uso de álcool, por exemplo, de quinta a domingo, aí ela fica triste de segunda a quinta até a hora de beber. Pô, essa pessoa tem depressão? Ou ela tem um problema com álcool que mascara os sentimentos dela e no pós-álcool ela começa a ficar naquele rebote. Isso acontece em maior ou menor grau dependendo da substância. Sim. O que você ia falar? Não, eu ia falar, né? Porque ele falou de quinta a domingo. Eu estou há quase 2 anos abstêmio, sóbrio, e estou experimentando algo na minha vida que eu nem imaginava. E eu era de segunda a segunda, então não posso dizer que isso é, como que fala? Beber socialmente. De jeito algum. Então, algo beber de segunda a segunda, não importa, você não fica loucão, você continua trabalhando, não importa. É uma dependência. Cara, que legal o seu relato. E eu acho que é isso que falta. Porque a gente sabe hoje que ProErd não funciona. Você levar pessoas na situação extrema... Você sabe que levar pessoas que estão numa situação extrema de dependência química, como exemplo... Mas como educação, serve? Não muda desfecho. Não muda desfecho. Não muda desfecho. Porque você pegar pessoas que estão numa situação extrema de rua, isso não é a maioria dos dependentes químicos. Isso não é a maioria das pessoas que faz uso de droga. A maioria das pessoas que faz uso de droga... Tá de terno. É funcional. É funcional. Mas tem a necessidade. E eu acho que não deveria pegar situações extremas, mas sim normalizar e mostrar como que isso está presente no dia a dia. Mas a dependência química... Porque daí a pessoa, igual eu, bebia, fazia o uso de álcool, assim, em demasia. E aí eu tô vivendo bem, tô lá viajando, tô lá fazendo as minhas coisas, o álcool não vai ser encarado por ninguém vai falar assim, nossa, olha como o álcool é um problema. Agora, quando vê aquele cara com corote jogado no chão, ele não associa o álcool, porque ele vai falar, não, olha lá, não é o álcool, porque o cara lá bebe e tá bem. Então isso aqui é sem vergonhice. Mas por que eu não cheguei lá? De repente, foi por uma mão de Deus no caminho. De repente, foi, né? Exatamente. Eu poderia, assim, a chance... Sem beber, a chance é menor, né? Sim. Eu acho que de chegar numa situação dessa. Sim. Bebendo, tô ali, a qualquer momento, posso cair numa dessa. Então... Fica aí a reflexão para quem bebe muito. Cara, é muito bacana seu relato, Ezio. Isso, assim, até você usar uma substância, o teu cérebro não conhece essa fonte de prazer artificial. Então dá coca para criança, né? Fala, não, meu filho nunca tomou, ele não tem vontade. Eu não quero comparar açúcar com cocaína, inclusive isso é uma grande mentira que propagam na internet, tá? Não falem isso. Não tem como a gente comparar açúcar usem com açúcar, cocaína. mas não usem cocaína. Você usar açúcar em modelos animais e comparar com humanos é totalmente diferente. Tá? Açúcar não tem comparação com cocaína. Mas o que eu ia dizer até você experimentar aquela substância, você não tem dimensão do prazer que aquilo pode te dar. E a partir do momento que você usa, a tua capacidade de escolha ela vai diminuindo. Certo. Começa um hábito aí se formando. Como se forma um hábito? A pessoa ela tem um comportamento, pode ser algo natural, pode ser algo exógeno que vem de fora, e isso libera dopamina numa região chamada estriado ventral. Tá? Então, o cérebro ele tem uma sinalização de recompensa. Isso feito de forma repetida vai automatizando, até que aquilo acontece
sem a pessoa esperar a recompensa. Vira automático, vira um hábito. Um hábito e um vício, Ézio, a diferença é que o vício traz prejuízo para a pessoa. Então, Sim. a dependência química, ela acaba sendo um hábito. Mas a mecânica é a mesma. A mecânica é a mesma. A mecânica é igual você acordar e escovar os dentes. Igual você ir treinar. Sim. Por isso que, muitas vezes, o que se fala é a substituição do papel que tem a dependência química na tua vida por outro hábito. Só que ir treinar exige um esforço para você ir em direção a isso. Agora, a droga, o álcool, ele te puxa em direção a eles. É o contrário. Você tem que caminhar até ele, o outro ele vem até você. Sim. Então, eu tenho, assim, pelo menos para mim, eu acho que essa sensação que eu tenho. Por isso, não é tão simples como, por exemplo, você esquece de escovar o dente, mas não esquece de beber a hora que chega em casa. Exatamente. Exatamente. E assim, a gente, enquanto ser humano, quer duas coisas só, biologicamente. É fugir de desconforto e ter recompensa. Então, dependência Quer ir pra química... Disney. Exato. Ficar na Dependência Disney a vida química é um inteira. prato cheio para isso. É um prato cheio para isso. Outra coisa que é um prato cheio para isso, celular. Você não vai estar desconfortável porque você vai estar totalmente entretido e aí você foge do desconforto também. Você tem prazer ali momentaneamente. E libera uma química também no cérebro. Libera uma química. A gente pode colocar, né? Mas a gente pode colocar na prateleira da dependência química? A gente pode colocar na prateleira das dependências. Tem as dependências químicas e dependências comportamentais. Comer, tá em qual? Dependências comportamentais. Porque assim, gera um vício comer gordura também. Sim, sim. Comer coisas gordurosas, açucaradas. Só que, inclusive assim, quando a gente vai tratar transtorno alimentar, tem que ter terapia comportamental associada. Tá. Mas voltando para a questão do telefone, Sim. que a dependência tecnológica, eu acredito que agora, na segunda metade dessa década, vai explodir assim como nos transtornos mais prevalentes. Segunda metade, lembrando, se você nasceu antes dos anos 2000, já passamos da metade. Aqui, ó, até 2050, entre 2000 e 2050, já passamos da metade, tá? Cara, é verdade. Só por isso. Não tinha refletido Segura sobre essa isso. pedrada aí, tá? Então já foi. Estamos mais perto de 2050 do que de 2000. Realmente. Quem nasceu em 2000 tem 25 já. Eu vejo, às vezes, pacientes chegando 25 em um dia, já passou. De 2005, eu falo, nossa, cara, tô velho. Mas o celular, ele tem Tem botox pra isso, doutor, fica tranquilo. 3 mecanismos principais, Ézio, que é o seguinte. O primeiro é aquela formação do hábito, a liberação de dopamina como uma forma de prazer mesmo. Você tá rolando o feed. Sobretudo, vídeos de curta duração. O segundo é que parece que o celular, o uso de vídeos de curta duração, rede social, causa um estado dissociativo na pessoa. Ela fica em transe. É uma alteração qualitativa da consciência, como se houvesse uma ruptura ali de percepção de tempo, de identidade, ela fica totalmente imersa naquilo. E o terceiro mecanismo é que o celular, ele gera na pessoa uma sensação de que ela faz parte de um todo, e que, ao não estar conectada, ela está perdendo alguma coisa, que é o Fear of Missing Out, o famoso FOMO. Então, dá uma angústia na pessoa. O celular hoje, Ézio, é como se fosse uma extensão da pessoa. E aí você fica 2 dias sem celular, você vê que não perdeu nada, dá um baque. Você fala, gente... Exato. Tô puxado. Exato. E como na internet é tudo muito rápido, tudo cheio de muito brilho, muito estímulo, a pessoa ela começa a ficar menos tolerante para a vida real. Então, muitas vezes, a queixa que chega de desatenção é uma impaciência, na verdade. Certo. Como que uma folha aqui com letrinhas pequenas, branco e preto, vai competir com aquele monte de estímulos da tela, do Insta, do TikTok? Não tem como. Não tem como. Então, o celular é um prato cheio para procrastinação. E aí, distanciar a pessoa dos objetivos dela. Associando com... a dependência química em si, você acha que ela está muito ligada? Dá para fazer um paralelo aí entre as telas e drogas, álcool? Você acha que elas têm se complementam aí? Você fala assim... Você tem um vício, você vai ter uma tendência maior a cair no outro, de repente.
Isso existe, Tá isso ali, né? existe, isso existe. Por exemplo, pessoas que fazem uso de diazepam têm maior tendência a desenvolver vício em álcool, por um mecanismo que a gente chama de Não, mas eu dependência tô rolando cruzada. a tela, fica mais fácil de eu não perceber que eu tô enchendo a cara todo dia, ou que eu tô usando muita cocaína, ou que eu fico fumando maconha o dia inteiro, sei lá. Cara, olha, eu vou ser bem sincero com você, eu não conheço um dado que aborde isso, Tá. mas vamos pensar aqui. Vamos pensar no scrolling, no rolar a tela, como um mecanismo de anestesiar a vida real. Não tem o lance da recompensa imediata. Tem o lance da recompensa, você se distancia da realidade pelo mecanismo dissociativo que eu falei e faz essa sensação de pertencimento daquele todo que seria a internet. Vou jogar uma pedrada aqui, hein? Existe, então, a possibilidade de trocar um pelo outro? E olha só, olha eu tentando fazer o scrolling ser legal. Porra, aquela pessoa bebia, enchia a cara, mas ela agora só fica rolando feed. Tá. Cara, pode acontecer, eu não sei. Eu não vou te responder né? porque eu, de fato, não consigo te falar. O que pode acontecer, a pessoa ela ter uma dependência e depois ter a outra dependência ou acontecer ao mesmo tempo. Só que não necessariamente um vai ser causa do outro. Entendi. Mas a mecânica para chegar em um vai ser parecida com a do outro? Igual você falou sobre quando você nunca experimentou tal coisa, você não sabe. Mas a mecânica para você chegar nesse O vício, mecanismo pelo qual o vício se instala, via de regra, é sempre o mesmo. independente se ele ser da tendência química ou comportamentais. Perfeito, perfeito. Tá, é isso. Assim como a parte, a gente pega uma pessoa com compulsão alimentar, por exemplo. É muito semelhante à parte comportamental de uma dependência química. Então, a pessoa ela tem um estímulo, pode ser o tempo ocioso, pode ser ver alguma comida que ela sabe que é boa. Enfim, ela vai ter um gatilho, que a gente pode chamar de estímulo. Isso vai gerar um desejo nela ou alguma sensação. Ela vai ter a resposta comportamental, que é o que ela faz com aquele desejo. E em seguida ela tem a consequência, positiva ou negativa, que não são excludentes. Então ela pode ter ativação do sistema de recompensa cerebral, só que ela pode ter prejuízos pelo uso ou pelo comportamento. Então, na parte alimentar, por exemplo, ela vai se sentir culpada porque comeu mais calorias do que devia, só que tem ativação do sistema de recompensa. Porque assim, para mim, eu acho que antes de ser um ébrio, antes de eu ser um alcoólico, eu desenvolvi uma compulsão alimentar muito forte. Isso já ali na segunda, terceira infância, não sei, para adolescência. E eu acho que as duas caminharam muito junto, a dependência, né, química com a compulsão alimentar. E eu vejo que só foi possível hoje trabalhar. Eu não sou ex-obeso, eu sou obeso, porque não existe ex, né? Perfeito. Então, eu já pesei 110 quilos, hoje eu estou com 74, pesei hoje. Mas, assim, é um processo que eu tenho que lidar a vida toda. E essa mudança comportamental é algo que não é 21 dias. Não é uma coisa, é uma luta muito grande. E o álcool sempre, apesar de eu ter uma resiliência muito grande, eu me sinto uma pessoa muito forte nessa questão de superação, mas o tanto que a decisão do álcool sair da minha vida foi porque ele estava ali batendo de frente com essa minha melhor coisa, meu melhor dom, que é superar, né, ser resiliente. E se o álcool tivesse na minha vida, eu não conseguiria hoje falar que, olha, eu não tenho mais compulsão alimentar, eu acho que por isso que eu quis entender o mecanismo, porque eu acho que nunca é só um. A gente vai começar, a gente tem as dependências, a gente vai... Opa, vem para cá, vem você também. Tipo, né? Acaba que tem essa tendência, né? Principalmente que se você vê seu filho aí comendo muito com 12 anos, você fala, não, isso daí não é problema, deixa o menino comer. Às vezes, de repente, lá na frente, isso não é ele ser um gordinho fora do padrão. A questão é que a saúde dele pode piorar, ele estará mais suscetível a vícios e a comportamentos destrutivos, autodestrutivos. Comportamentos que são nocivos. Eu não tinha entendido muito bem a sua pergunta, para ser sincero. Tá. E sim, é totalmente plausível o que você está falando. Existem perfis de pessoas que são mais compulsivas, que são mais intensas. Vamos falar sobre esse perfil e eu quero saber se
do TDAH, porque TDAH... Sim, né? sim. Vamos falar já sobre isso. E esse perfil, a literatura, por exemplo, do Narcóticos Anônimos, chama de adicto. É aquela pessoa que sempre ela vai fazer tudo em muita intensidade. Então, ela tem um problema de comportamento. É um comportamento. Desde a educação física na escola, no primário, você vai ver que é aquela pessoa que ela precisa ser o melhor. Ela precisa ganhar a competição. E aí, quando ela vai comer, ela precisa comer muito. Ou quando ela vai usar droga, ela precisa usar muito. Então, é tudo muito intenso. Existe esse perfil de pessoa e essas pessoas, geralmente, têm uma tendência a ficar compulsiva com novos comportamentos. Eu tenho esse perfil. Você tem esse perfil. Tenho esse perfil. E aí você demonstra isso na parte da alimentação, na parte de álcool, na parte da corrida, correr, né? Fraturei um fêmur correndo. Você ficou compulsivo com corrida. Exato. Então, a gente tem muitos pacientes que são adictos, que estão em recuperação, que desenvolvem essa compulsão no esporte. Tem um relato do Alex Poitin, o lutador brasileiro. Se bem direcionadas, as pessoas podem fazer grandes coisas, mas se Sim. mal direcionadas... Cara, pessoas que são adictas têm uma energia que, se você canalizar ela, a pessoa pode ter muito sucesso. Muito sucesso. Mas eu volto a falar, não existe benefício em você ter qualquer transtorno mental. Não vamos glamorizar, não vamos. Isso. Tentar ver o lado bom é diferente de tentar glamorizar e querer achar aquilo é legal. Não é legal. E no seu caso, Ézio, por conta do TDAH, o que acontece no TDAH? Vamos abordar isso de forma superficial, até de forma profunda, mas para poder falar da questão da compulsão. Vamos falar da compulsão, porque acho que é a hora de linkar. Eu tenho um dado aqui, se me corrige se está errado, mas salvo engano, é algo parecido, tá? Nas prisões, dentre os presidiários, a população carcerária, mais de 40% são pessoas, tem um estudo aí que possuem um transtorno, né, de déficit de atenção, né, o famoso TDAH, porque elas são impulsivas nos seus atos e acabam causando problemas para elas mesmas, né? Então, só para te dar... Vamos lá. Esse número especificamente eu não conheço. Não sei se é exato isso, mas tem estudos sobre... Não é no Brasil, mas é sobre a população carcerária no geral. TDAH não tratado, ele leva a mais prisões na vida da pessoa. TDAH não tratado, ele leva a contrair mais doenças sexualmente transmissíveis. TDAH não tratado leva a ter mais acidentes de trânsito. Então, por isso que é algo muito mais complexo. Ai, que bonitinho, eu tenho TDAH, esqueci a chave de casa hoje, tá vendo, gente? Exatamente, é algo muito mais profundo. A desatenção, ela é a pontinha do iceberg. Mas no TDAH, existe uma hipofuncionalidade, está funcionando de forma inadequada a ação de dois neurotransmissores, a noradrenalina e a dopamina, na região pré-frontal, essa parte aqui atrás da testa, mais especificamente a região dorsolateral. Qualquer comportamento que dê essa dopamina que está faltando para a pessoa e traga essa sensação de paz, de calma mental para ela, ela tende a ficar naquilo de forma compulsiva, que é o que o pessoal chama de hiperfoco. Então, um exemplo que eu gosto de dar é sobre o Michael Phelps. Michael Phelps é uma pessoa que tem TDAH e ele falava que ao estar nadando, a mente dele ficava mais quieta. E aí o cara vira um dos maiores medalhistas olímpicos. Podia estar na Praça da Sé. Né? Então, às vezes, se glamoriza uma situação, nossa, Michael Phelps, TDAH, tipo, querendo usar como... Mas, às vezes, são situações na vida que nos levam para um caminho ou para outro. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. E vocês citou um exemplo que é real. O TDAH ele é um transtorno, é um dos transtornos do neurodesenvolvimento, então, que é decorrente da alteração na formação do cérebro. É o transtorno do neurodesenvolvimento que mais tem comorbidade com dependência química. Porque a pessoa ela vai precisar buscar isso de alguma forma. Então, por isso que o TDAH não tratado também leva a maior presença de dependência química. E depressão e ansiedade também? Sim. A comorbidade mais comum é a ansiedade. Vamos falar, a gente estava esquecendo da ansiedade, vamos falar sobre ela, mas fala mais um pouquinho do TDAH, porque essa parte me interessa. A comorbidade mais comum é a ansiedade, mas também a gente vê muitos casos de depressão comórbida. É sempre importante a gente tratar depressão e ansiedade antes de começar o tratamento do TDAH, porque, como eu falei anteriormente... Foi o que o meu primeiro psiquiatra falou.
Mas É a primeira comorbidade. Nem adianta falar de TDAH agora. Primeiro vamos tratar. Porque as duas podem interferir na avaliação da atenção, da impulsividade, né? Mas no TDAH, o que acontece, Ézio? As pessoas, elas percebem que elas não desempenham iguais às outras. Isso desde a infância. Então ela fala, putz, eu preciso Só que elas estudar. não sabem que tem algo errado com elas. Então, e às vezes começa a achar que o culpado é ela, que é inferior, que é ruim. E aí a pessoa começa a ter crenças negativas sobre ela. E aí isso junto com o ambiente da pessoa, junto com a parte genética, isso pode levar a um quadro depressivo. Sim. Você ficou mais reflexivo Não, agora. Não, é porque esse lance assim de passar um filme na sua cabeça, né? Uhum. Eu não sou o tipo de pessoa que fica olhando para trás e fala, podia ser assim, ou podia ser assado, mas depois que eu me identifiquei, saí do armário com o TDAH, muitas pessoas, conheci muita gente que também tem, como se atraísse por um magnetismo. E muitas dessas pessoas que demoraram para ter o diagnóstico, elas sofrem muito com aquela coisa, nossa, se na faculdade eu soubesse, assim, tal momento da minha vida, porque elas conseguem enxergar o quanto aquele caminho foi para um lado que ela não queria, mas não foi por culpa dela. Uhum. E isso gera, às vezes, uma ruminação. E eu tenho sorte, eu não sei se isso daí tem a ver com a mente TDAH, que eu sou uma pessoa que, se você brigar comigo agora, eu vou ficar puto, mas daqui 5 segundos eu esqueci e vou te cumprimentar, tudo bem. E eu sou assim com a minha vida, com o meu passado. Já era, foda-se. Tipo, não fico... Águas passadas movem montanha, né? Uhum. Mas muita gente rumina nisso e a hora que você falou, eu fiquei pensando, pô, é algo que... E aí me bateu um negócio gostoso aqui, um conforto de saber que meu filho não vai passar por isso. Pô, é um relato muito arrepiado de novo, cara. Porque é justamente isso, você conseguir transformar vidas, cara. E por isso que eu acho importante a gente estar na internet, estar divulgando informação de verdade. Justamente para as novas gerações não passarem por isso. Não é só por autopromoção, né? Não, tem que ter um propósito, senão também não prospera e não fica, né? Eu acho que é assim também a vida. Cara, eu vou te falar uma coisa, isso de autopromoção, quando a gente faz o vídeo mais bem produzido que tem, cara, você fala um monte de coisa técnica, e a causa final é você viralizar, explodir, vou ficar famoso, e você faz um vídeo, cara, eu vou resolver o problema de alguém, vou resolver a dor de alguém. Cara, você engaja muito mais aquele que está menos produzido, mas você está entregando algo para resolver para a pessoa. Uma pessoa que nem curtiu o seu vídeo, mudou de repente uma atitude. Sim. Eu fico às vezes pensando nisso, cara. Sim, muda. A gente impacta muita gente, cara. Eu recebo muita mensagem no Insta de gente que eu nem conheço. Tem muita gente que não dá feedback, com certeza. E não dá feedback, com certeza. Com certeza. E outra, aquela viralização é efêmera. Uhum. Daqui 3 dias ninguém vai lembrar. Então a gente tem que ter uma busca por um propósito. Eu tenho muito isso na minha cabeça ultimamente. Minha missão é impactar positivamente. Isso como pessoa. Se eu estou aqui nesse mundo, eu fui colocado aqui, para eu sair melhor, eu tenho que impactar positivamente. Perfeito. Se hoje eu não conseguir, amanhã eu tenho que tentar de novo. Uhum. Que está muito no ato de servir também. Eu sou o Gabriel. E para chegar nisso, eu precisava me servir primeiro e se colocar em primeiro lugar. Porque a gente confunde esse negócio de servir, impactar, com algo de se esquecer. Uhum. E ao contrário, você só serve se você sempre estiver em primeiro lugar. Sim. A partir do momento que você coloca seu parceiro, não é que você está amando menos ele, amando mais ele, você estava amando menos, porque você vai conseguir entregar menos. E assim, eu acho que é difícil as pessoas entenderem isso, né? Por isso que é tão difícil a gente ter uma entrega genuína. Né? Uhum. As entregas normalmente vêm com cobrança, porque ela está faltando para mim, eu vou dar. Pô, sim, não dá certo. Exatamente. A conta não fecha. E a conta não fecha e justamente relacionamentos tóxicos são 2 pessoas que não estão bem com elas mesmas. Então a gente é aquele clichêzão. E às vezes o problema não está com elas, né? Às vezes elas são pessoas boas, só que naquele momento não vão conseguir. A gente não sabe o que veio tudo antes na vida dela. A gente não sabe a genética dessa pessoa, então é muito complicado julgar. Mas vamos voltar pro TDAH, era o que a gente estava falando. Então, a gente sabe que o TDAH não tratado, ele pode levar a muitos prejuízos na vida da pessoa. Mais prisão, mais doença sexualmente transmissível, mais acidente de caso, mais término de relacionamento também. E o TDAH ele acaba sendo uma tríade, Ézio. Há desatenção, mas é uma desatenção patológica.
tá? Vem desde a infância. A pessoa ela não consegue sustentar o foco atencional em uma única coisa. Mas ela mascara, né? Ela engana as pessoas que conseguem entender que tá com atenção. Ela fala, nossa, você é desatento, você está prestando muita atenção. Eu prestava, assim. Tem esse tipo de desatento. E é muito comum, às vezes, a pessoa se perder em conversa de dois aqui. Cara, eu tô perdido já várias vezes aqui hoje. Pro TDAH não tratado, cara, você fazer uma entrevista assim, de mais de 1 hora, sem medicamento, é muito difícil, cara. Se eu for tô uma medicamentado. Você tomou hoje 4 horas da manhã. Eu tomei, não falha. Só que uma das características do TDAH que pouca gente fala e que reflete muito na clínica é a impulsividade. O que é impulsividade? É você fazer uma ação sem tomar consciência das consequências daquele ato. Você faz ali no calor do momento. Você então, não consegue medir muito bem? Acho que cara, a gente tem... Eu tô com uma... Olha só, algo meu, tá? Tá. Eu tenho uma técnica agora, até se for... Eu quebrei meu celular, ele não tá funcionando. Não tá, tô sem, eu não consigo falar com ninguém. Mesmo assim, tem a necessidade. Eu vou entrar numa loja, eu não vou comprar. Não vou, agora nunca mais compro nada pela primeira vez. Eu entro, saio da loja e volto de novo. Mas não compro na primeira. Porque é um mecanismo que eu tenho desenvolvido, porque você passa o tempo e você fala, nossa, qual o sentido do que eu fiz? Sim, mas é justamente movido pelaquela antecipação de recompensa da compra. Sim, e aí você fala, pô, então eu vou criar uma estratégia. Não sei quando vai ser por impulsividade, então vai ser... Como que nunca foi? vai Desculpa, como que foi essa estratégia? A estratégia é nunca comprar nada na primeira sim. ideia, nem que tenha necessidade daquilo. Você amadurecer a ideia da compra. Então, se eu comprei 5 tênis, não foi por impulsividade. Os 5, eu pensei bem. Eu fui na loja, voltei. Aí tá tudo bem. Então, não vai ter arrependimento, entendeu? E aí, se você... mas pra mim, eu sou assim, 880. Daí, não é só no tênis que é supérfluo, mas naquilo que é necessário eu também penso 2 vezes. Perfeito. Porque para nunca ir da primeira. Nunca ser no cérebro. impulso. Na primeira não, cara. Na primeira você não vai me pegar. Cara, é uma técnica muito interessante e é algo que o autor o Daniel Kahneman ele aborda no livro Rápido e Devagar. Ele fala que a gente teria 2 sistemas de pensamento. Que o sistema 1 é aquele mais impulsivo, que reage na hora. O sistema 2 seria algo mais elaborado. E dá pra gente translocar isso para o TDAH justamente por conta dessa impulsividade. A primeira impressão, tudo parece muito atrativo. Então, isso que você falou é muito interessante. Né? Você não pensa, você só age. Porque existe um déficit no que a gente chama de controle inibitório. Então, por exemplo, para eu estar falando aqui com você, eu estou recebendo o estímulo de todo lugar. Tô vendo a Rafa, estou vendo a Gabi, tem a câmera ali, o copo d'água, o celular tem que estar no silencioso. Porque a gente tem que, todo momento, estar inibindo os estímulos para que a gente possa focar. E aí, a gente, inclusive, vai inibir o estímulo do desejo. Só que no TDAH, esse controle inibitório ele está alterado, justamente porque a região frontal ela está funcionando menos. Tá. Então a pessoa ela fica muito mais impulsiva para compras, muito mais impulsiva às vezes para falas, que depois se arrepende, fala ali no calor do momento. Então por isso nos relacionamentos às vezes atrapalha muito. Então, cara, se você tem suspeita, se você acha que tem TDAH, procure um profissional. Ele vai peça para ele ser o mais sincero possível com você. Não vá querendo ter o diagnóstico, vá para trocar uma ideia. Sim, então, traçando um paralelo aí nisso daí, com que eu sou aluno também do Dr. Gabriel, o curso Vencendo a Desatenção, ele foi, porque ele não foi vendido como isso, tá? Mas ele foi feito para pessoas com TDAH? Excelente pergunta. O curso Vencendo a Desatenção, ele inicialmente era uma ideia para ser apenas para os meus pacientes com TDAH. Tá. Seria um bônus que eu daria na minha consulta. Eu fiz uma plataforma online aqui com tudo isso que a gente falou aqui na consulta, só que de maneira organizada, para você poder reassistir quantas vezes você quiser. Antes de lançar o curso, eu estava escrevendo... O psiquiatra cansou, ele falou, gente, toma lição de casa, vai embora, tchau. Não, mas é justamente para a pessoa poder ir treinando. A gente dá trabalho. E antes de lançar o curso, eu escrevi o e-book. E aí, o e-book eu lancei, que era o Vencendo o TDAH. 14 passos práticos para você implementar hoje e começar a ter melhora. E aí, muita gente que não tinha TDAH adquiriu o e-book. Na verdade, era um e-book gratuito, né? Mas, enfim,
Teve uma Tá melhora. disponível ainda? Não. Ah, Vai então ser um. tirar do mercado. É um bônus Agora para quem vai ser um acessa. livro- É um bônus para quem acessa o Vencendo a Desatenção. Mas muita gente que não tinha TDAH adquiriu o e-book e se beneficiou. Eu falei assim, pô, a queixa de desatenção no meu consultório hoje é em 60% dos pacientes. Só que só 5% tem TDAH. Certo. Então, eu vou abordar a desatenção. Como que comportamentos que a gente tem, como que a parte biológica, como que o uso de substâncias, como que a gente pode treinar para conseguir vencer a desatenção, ter uma melhor gestão de tempo. Porque o curso Vencendo a Desatenção, ele na verdade é um treinamento, Ézio. A pessoa ela não vai assistir todas as aulas e vai ficar pronto. Agora Nossa, não tenho agora mais não tem mais desatenção. desatenção, pô. Inclusive porque desatenção faz parte do ser humano. Inclusive vocês neurotípicos, eu entendo, vocês também esquecem as chaves e assim, mas ter o transtorno de TDAH não é, o que me faz ter o transtorno não é esquecer as chaves. Às vezes, eu acho que eu lembro mais de pegar a chave que você, viu? Que os neurotipos, porque eu já me programo, deixo no mesmo lugar. Sim. Aliás, tá aqui, cadê? E você falou uma coisa que é exatamente, é o passo principal na melhora do TDAH, na melhora, enfim, da desatenção. Ferramentas. É ferramentas, mas é organização. Organização. É ter esse planejamento. Para quem tem TDAH, você tem que ter um script no teu dia. Inclusive do tempo que você não vai estar fazendo nada. Você falou em uma live aí sobre a agenda tal, cheia. A minha, cara, é tudo, tem até acordar. Do respirado, né? Tá tudo lá na agenda. Não, mas beleza. O problema não é estar preenchido todos os horários. O problema é a pessoa que quer preencher a agenda com atividades de 7 às 10 da noite. E ela não vai conseguir dar conta. Não É vai. óbvio, E aí vai gerar óbvio que não. frustração, vai levar à ruminação. E aí. A minha agenda hoje, doutor, é 70% eu e tem uns 10% para o aleatório e só 20% para o trabalho. Tá. E funciona muito mais. Quando ela estava livre e tudo era trabalho e depois entrava eu, não conseguia dar conta de nada. Agora tá lá, café da manhã, dormir, almoço, treino, tudo que é importante para mim. Depois tem os espaços que sobraram, aí eu coloco o trabalho. Aí rende. Aí eu funciono. Olha só. Diferente, viu, Ézio? Tá em vermelho lá o que é urgente, que é urgente. Né? Você usa o Google Aí, Agendas? O Google Agenda. Em laranja, o que eu posso desmarcar, mas também depende de outra pessoa. E é pessoal, uma consulta médica. Eu não posso, eu posso remarcar, posso, mas também tem outra pessoa envolvida. Em marrom, que é do meu trabalho, eu posso remarcar. Em verde, que eu posso tirar a hora que eu quiser. E o vermelho não pode sair. Eu posso mexer um pouquinho, mas eu tenho que confirmar comigo. E assim, comigo não tem negociação. É isso não mesmo. negocio. É isso mesmo. Geralmente eu oriento assim, a gente é pegar as tarefas que são fixas na rotina da pessoa, aquela que ela vai ter que fazer de qualquer jeito. Geralmente, estudo ou trabalho. Se não é nenhum dos dois, a sua vida está errada, viu, amigo? A não ser que você seja famoso, né? Seja milionário. Mas também dá trabalho, né? Não. Mas, cara, Viver dá trabalho. pegar as tarefas que são fixas, Ézio, e o que vai mudar na tua produtividade vai ser o que você faz no teu tempo que é livre. Então, combater os inimigos da procrastinação e você conseguir colocar as atividades que vão te dar um resultado no longo prazo. Só que qual é o problema? As atividades que dão resultado no longo prazo, elas não são interessantes à primeira vista. São chatas. Só que você tem que começar a hierarquizar o que você vai fazer no seu dia. Então, pega um número X de tarefas. Um número que eu gosto de trabalhar é 3. Você pega 3 tarefas A, B, C. Só vai se permitir para a tarefa B quando você concluir a A e para C quando concluir a B. Outra coisa que me pegou, tá vendo? Só para mostrar que eu sou um aluno dedicado e que eu presto atenção, até mesmo sendo desatento. Foi muito legal quando eu vi você falando desse lance dos 3 e somou. Multiplicou, né, ali pelos 5 dias. Opa, dá 15. Pô, conclui 15 coisas na sua semana para você ver. É coisa demais. Nossa, mas só 3 coisas. Você não imagina o que é passar, às vezes, um mês. Vocês não sabem o que é passar um mês sem conseguir tirar uma pendência da sua mesa. Cara, é muito doloroso. Eu imagino. É muito. Eu imagino. Por isso, às vezes, e óbvio que isso de 3, se a pessoa ela consegue, se ela fala, Gabriel, eu consigo fazer uma pendência por dia, vamos fazer Cara, uma. é bacana. Tá uma show. é bacana, uma é bacana. De segunda a sexta, 20 no mês.
Pô, muda a vida, Uhum. cara. Muda a vida, porque... Não, você se sente o Batman, você é foda. Só que junto a isso, você tem que ter o momento para ter o seu lazer também. Lembra? A gente tem que ter emoções positivas e a sensação de realização. E aí a pessoa que já está nessa procrastinação, eu vou falar uma dificuldade de TDAH, né? E está no sentimento de culpa de não terminar as coisas, como que ela coloca algo pessoal? Sair desse loop foi foda para mim. Porque você tá ali com pendências produtivas. Aí como que eu vou colocar alguma coisa que é importante para mim? Como é que eu vou colocar isso na frente? Porque aí na cabeça da gente é isso, aí que eu não vou conseguir produzir mesmo. Não vou ter tempo para produzir, mas é o contrário. Quando você se coloca na frente coisas importantes para o seu bem-estar, aí... Por isso que o módulo 1, o módulo 2, perdão, do Vencendo a Desatenção, são os fatores biológicos. O cuidar de você. Como que o cuidar de você vai te ajudar a vencer a desatenção. E casa totalmente com isso que você está falando. Não tem como uma pessoa ter atenção, ter produtividade sem dormir bem, Ezio. Existe um pesquisador, uma das maiores referências em sono do mundo, Matthew Walker. Ele tem um livro que é o Porquê Nós Dormimos, Why We Sleep. É um livro muito bom. Eu vou anotar. Anota. Isso daí me interessa. E ele tem um estudo que ele levou um grupo de pessoas para o laboratório dele de sono e dividiu em alguns grupos. Um grupo que dormia 8 horas, um grupo que dormia 6 horas e um grupo que dormia 4 horas. E aplicava testes de pessoas, aplicava testes nessas pessoas de atenção, de memória. E o que é mais interessante? O grupo que dormia 8 horas, ele disparadamente estava melhor do que os outros grupos em todas as avaliações. Só que, quando você perguntava para a pessoa que dormia 6 horas e para as pessoas que dormiam 4 horas, elas tinham a impressão que elas iam tão bem quando o grupo que dormiu 8. Tipo, opa, eu tenho 4 horas a mais que esses tontões aí, mas não, né? Isso, só que quando testado de forma objetiva, não condizia. A sensação de performance com o que de fato aconteceu na performance. O que manda no jogo é o resultado, né? O que manda no jogo é o resultado. Então, assim, o sono ele é muito importante. Ele que vai dar todo aquele controle de inibir os impulsos que a gente tem. Hoje eu tô aceitando um pouco isso, mas é algo que, por ser uma deficiência minha, eu sempre tive uma negação muito grande, né? Tá. Não, o sono tá ótimo, 4 horas por noite, acordo bem. Cara, sono de vigília, parece um soldado. Cadê? Guerra. Não, não dá. Se eu pudesse te dar uma única dica, vai, Gabriel, você pode dar uma única dica. Hein? Vai virar quadro aqui. Se você pudesse dar uma dica para todas as pessoas do mundo agora. Não, se eu pudesse te dar uma única dica para você combater a insônia, seria não ficar na cama acordado. Então, você condicionar o seu corpo, o ato de deitar ao horário de dormir. Então, quem tem problema com insônia, a pior coisa que pode fazer é ficar na cama, mexendo no celular. Então. Ver o celular no sofá. Depois vai pra cama. Lendo na cama, vendo TV na cama. A cama tem que ser para dormir ou para atividade sexual. Seu templo sagrado. Tem que ser o templo do sono. Então, se fosse para falar, Gabriel, fala uma única coisa para insônia, seria isso. Certo. Tá. Então, a gente não falou sobre ansiedade aqui, a gente tem pouco tempo, mas eu acho que dá para colocar, porque ansiedade, dentre depressão, ansiedade e dependência química, você disse que a ansiedade é o que mais pega na comorbidade. Agora, não só como comorbidade, como é o mal do século? A ansiedade, realmente? Como que é? Tem pessoas que comparam com o câncer e acham, né, tem muito essas questões paralelas, né, com doenças físicas com mentais, né? Sim, transtornos mentais. Eu, de fato, eu já ouvi isso, de comparar a ansiedade com o câncer. Eu particularmente acho uma besteira. Acho muito sem noção fazer isso, falando português bem claro, tá? Porque você consegue viver com ansiedade controlada. Câncer, você sabe que você vai morrer. Sim. Tá? Agora, falando de ansiedade, eu tenho um colega que ele é psiquiatra também, o Rodrigo Fogo, que ele falou uma coisa muito interessante, que a gente ouve muito falar que ansiedade é excesso de futuro. Só que não seria, na verdade, a ausência de algo previsível, algo que você tem o controle. Por quê? A ansiedade ela é um mecanismo, ela é uma característica, Ezio, que ela foi selecionada para estar aqui com a gente ao longo da evolução das espécies, certo. Segundo Darwin. Então, ela tem um mecanismo para o ser humano. Esse mecanismo é movimentar a gente em situações
de perigo. Então, a ansiedade é uma sensação de apreensão que a gente tem frente a ameaças futuras, reais ou imaginárias. Um medo, associado ao medo. O medo trava, né? Então, a ansiedade tem a ansiedade que trava e tem essa ansiedade banalizada, né? Que aí seria a ansiedade patológica. Ao invés de te movimentar, ela vai te paralisar. Então, por isso que a previsibilidade do futuro pode te ajudar muito a combater a ansiedade. Mas aí a gente vive num mundo que a gente não sabe como vai acordar amanhã. Como é que faz? Então, planejamento, organização. Você ter maior domínio sobre o seu trabalho, você adquirir habilidades para se sentir mais seguro. Porque, querendo ou não, é algo fóbico. Você não sabe como vai ser, você tem medo, você fica inseguro em relação ao futuro. Então, quanto mais palpável e seguro você tornar esse futuro, menos ansioso você vai ficar. Aqui eu estou falando de uma ansiedade mais generalizada. Tá? Agora, existem subtipos, como o transtorno de pânico, por exemplo, que é uma coisa diferente disso que a gente está falando de ansiedade enquanto sintoma. O pânico, ele é um estado máximo de ansiedade. Então, a pessoa ela tem uma sinalização do cérebro para o resto do corpo que está numa situação de perigo iminente. Muitas vezes as pessoas acham que vão morrer, de fato. No pronto-socorro, chega muito jovem achando que está infartando e, na verdade, é uma crise de pânico. E aí, a sensação, Ézio, é muito ruim. É muito ruim. Eu já tive uma crise de pânico, é horrível, cara. E a gente tem respostas físicas a essa sinalização da ansiedade para o resto do corpo. Então, o coração dispara, a gente tem tensão muscular, a gente tem a sensação de opressão torácica, a gente começa a hiperventilar, respirar muito rápido, dá a sensação de que a cabeça está fora do ar. E aí, como é uma sensação muito ruim, o ataque de pânico ou crise de pânico, a pessoa, depois de uma crise, ela começa a ter uma sensação de apreensão constante, com medo de ter a segunda crise. Porque os ataques de pânico... Medo. Isso, é exatamente. O que paralisa a pessoa, o que atrapalha a pessoa com o transtorno do pânico é o medo de acontecer novamente, não é nem a crise em si. E os ataques de pânico dentro do transtorno do pânico, eles não têm gatilho. Então você fica nessa imprevisibilidade que volta. Tá? E frente ao medo, a pessoa começa a desenvolver comportamentos evitativos. Então, bom, eu não vou pegar o carro e ir para a Marginal agora, porque se eu tiver um ataque de pânico lá, onde que eu vou parar o carro, cara? Que esse trânsito... Então eu vou evitar. Só que sempre que a gente tem medo e esquiva, esse medo ele ganha força. E aí, frente à sensação de apreensão, comportamento evitativo, a pessoa ela fica hipervigilante. Ela quer saber a todo momento se está tudo bem. Então, é muito comum a pessoa ficar checando o pulso, vendo a respiração. Tem muito uma ligação. Primeiro, eu lembrei aqui do Pedro Bial, né? Todo dia enfrente pelo menos uma coisa que te meta muito medo. Filtro solar, gente. Isso daí é pra galera de 2000. E faz sentido. Tem uma questão aí, pra mim, que a gente falou quando eu falei da comorbidade e tal, que o psiquiatra falou pra tratar primeiro. Ansiedade era uma coisa que me pegava muito. E eu não tenho muito esse negócio do futuro. Eu sou aquele TDAH que só existe presente. Passado também não tem mágoa, pra frente o que é? Não sei, cara, é agora. Mas o comportamento de exagero, uma reação muito exagerada diante de uma coisa que simples. Então, tipo, o mundo... como é que chama? Aquilo que, em termo chulo, perdi o chão. Eu perdi o chão por qualquer coisa. Qualquer coisa, eu chorava igual criança. Qualquer coisa, para mim, meu Deus, zero inteligência emocional, sabe? Então, isso é onde esse tipo de ansiedade, onde está ligado? Porque não vai para o pânico, mas vai para o negócio de... Você lembra que eu falei... Parece que você não consegue sair daquilo. É um negócio assim, na crise de ansiedade, é um cérebro totalmente emocional. A parte mais racional do cérebro ela fica inibida, tanto que as pessoas têm certeza que vão morrer ou que aquilo nunca mais vai passar. Mas no seu caso, o que você está falando é o seguinte: como existe alguma alteração na parte mais racional, é muito comum acontecer o que a gente chama de distorções cognitivas. E aí a pessoa, uma que você citou, ela tem o pensamento de tudo ou nada, que é um tipo de distorção cognitiva. Então, assim, gravei só 2 podcasts hoje, era para gravar 3. Acabou meu mundo. Tá horrível. Ou também, uma muito comum, é o que a gente chama de catastrofização. Eu vou lá no podcast, eu vou esquecer tudo que eu vou falar,
vai ser péssimo, ninguém vai ouvir. Mas isso já vem daquele lance de você pensar no futuro. Do futuro, é. Então, o seu está mais relacionado ao presente. Seria isso, esse pensamento de tudo ou nada. Vem na hora e você não consegue controlar, porque ele veio e pegou você de surpresa. Pau! Porque é algo mais emocional. Você não conseguiu se preparar para aquilo. É algo mais emocional. Então, muito provavelmente, se você respirar e esperar, isso vai passar. Sim. Isso vai passar. Eu costumo falar para os pacientes que é como se fosse um botãozinho de volume da ansiedade, a respiração e a própria passagem do tempo. Você já ouviu falar do... Você deve conhecer o Murilo Gun, né? Eu gosto dos vídeos dele, que cara é engraçado e fala coisas interessantes. Que todo fumante é um meditador que não sai do armário. Porque ele pega... E essa respirada é o que a gente falta na gente. Porque se você me viu aqui, encontrou o Ezio está aqui, entrou na sala, oi Ezio está... Respeito tudo errado, mas importa, você entendeu. Você vai falar, o que está acontecendo, Ezio? Agora se eu estou fumando, né? E aí, beleza? Ninguém... Então, você já percebeu isso? Que a gente não naturaliza você respirar fundo, que na verdade você está... Mas a respirada funda do cigarro vem com uma bomba de dopamina. Sim, não, mas o que acontece é que as pessoas normalizam o cigarro, mas não acham natural alguém respirar fundo. Não, mas o que está acontecendo? Fica calmo, para, porque, tipo, só tô me regulando, só isso. E é exatamente uma maneira de regulação. A gente trabalha... Quando essa sensação que você falou, não cheguei ao pânico, mas em crise de ansiedade, lá no passado, que você falou de assim, o coração assim, disparar, quase sempre a única solução era respirar fundo. É isso. Só que às vezes demora para você fazer isso. Você fica até sem respirar um tempo, até daí, caramba. A gente, inclusive, no curso Vencendo a Desatenção, a gente trabalha essa prática da meditação, da respiração. Porque vai te instalar no momento presente e vai te deixar um pouquinho mais racional também. Você acha que tem uma resistência das pessoas, voltando na resistência, de ser ensinado a respirar? Porque as pessoas falam, mas vai me ensinar a respirar? Eu respiro todo dia, senão não estava vivo. Ezio, quando você fala de meditação, a maioria dos pacientes, eles vão fazer uma cara assim... É porque já imagina que tem que ficar em... Pode ser algo muito simples. Você entrar no YouTube e digitar meditação guiada 5 minutos. Coloca o fone, se estiver no trabalho, mais estressado, vai para o banheiro do trabalho, coloca o fone e fica respirando lá. Eu te garanto que você vai voltar menos estressado. Todas as decisões que você está tomando sob raiva, sob emoções mais negativas, vai para o banheiro, faz uma meditação, sai do ambiente, o próprio passagem do tempo com a respiração vai te ajudar. Gostei porque você me deu uma ferramenta. A dor que eu trouxe aqui, né, de você não poder respirar fundo, que alguém vai, o que você tem? Não, vai escondidinho, respira ali no armário, né? Vai isso. No banheiro, dá aquela respirada. Ninguém precisa saber o que você está fazendo. Então, né? Show, cara. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Daria para ficar aqui umas 5 horas, né? Mas como a gente sabe muito bom. Que o povo não gosta muito de assistir vídeo longo, né? Apesar que esse vale a pena. E vai dar vários cortes, viu? Vamos lá. Sensacional. Muito obrigado, doutor. Muito bom ter você aqui representando a classe médica, representando essa área da medicina que eu tenho um apreço muito grande porque me ajudou muito, ajuda muitas pessoas e é a escolha do meu filho para o futuro. Então, é algo que eu tenho um carinho muito grande. Cara, Ezio, eu que agradeço seus relatos, tanto essa questão da sua vivência com o TDAH, o álcool, o seu filho também. Foi muito bom para mim. Teve uma hora que eu entrei num estado de flow, cara, que não existia mais o mundo ali fora. Foi muito bom mesmo. Eu sou muito grato a você pela oportunidade também do primeiro podcast desse. Foi maravilhoso. E vamos continue com as lives, eu vou continuar com as minhas também. O que eu tô buscando aqui, o que você tá buscando é ser minimamente feliz, cara. Eu acho que a gente tá no caminho. É isso. Valeu, gente. Obrigado. Satisfação. Valeu. Satisfação minha. Que da hora.